O que está em jogo do ponto de vista financeiro para Cruzeiro e Atlético nos jogos de Libertadores e Sul-Americana. Bora falar também sobre as chances de rebaixamento no Campeonato Nacional, ter últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre quanto está em jogo do ponto de vista financeiro para Cruzeiro e Atlético com os jogos dessa semana de Libertadores e Sul-Americana. Cruzeiro visita o Flamengo nessa quarta-feira no Rio, no jogo de ida empate 1-1. E a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Libertadores rende logo de cara um prêmio de R$8.800.000. Essa grana é prometida pela Conmebol aos times que estiverem entre os 8 da Libertadores. Dá para calcular também que o Cruzeiro teria no mínimo R$3,5 milhões livres de impostos com bilheteria na partida de quartas de final. Vale a lembrança de que no jogo contra o Flamengo, nas oitavas, a arrecadação bruta do jogo com bilheteria foi de R$5 milhões. Ou seja, a classificação do Cruzeiro contra o Fla assegura cerca de R$12.300.000 para a Raposa. Esse valor equivale a pouco mais de 1/3 da folha salarial cruzeirense. Já o Galo, que venceu o venceu o Red Bull Bragantino em Bragança por 1-0 e joga em casa, podendo até empatar, se chegar às quartas de final da Sul-Americana, embolsa R$3.600.000 como prêmio da Conmebol. Receita líquida com expectativa de bilheteria, receita líquida no jogo de quarta de final de pelo menos R$1 milhão livres de impostos. A gente está falando de mais ou menos R$4.600.000, que não vão mudar o patamar financeiro do Galo, mas qualquer milhão é sempre bem-vindo. Pergunta que eu deixo para você: Cruzeiro e Flamengo, qual a chance de o Cruzeiro passar? E o Atlético, que já venceu o Red Bull fora de casa, está totalmente classificado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora te atualizar sobre as chances de rebaixamento, também levando em consideração os números dos matemáticos do GE. A Chapecoense virtualmente rebaixada, ela só tem 0,22% de chances de permanecer na primeira divisão. Depois da Chape, o maior candidato ao rebaixamento é o Vasco, com 40,9% de chances de ficar na Série A. Em seguida aparece o Remo, 43,1%, o Mirassol, 53,7% de chance de permanecer, o Grêmio com 61,7% e o Internacional com 62,4%. Vitória do Santos contra o Vasco foi fundamental. O Peixe hoje tem, segundo o GE, 76,5% de chances de permanência. O Coritiba, 87,5%, o Vitória, 90,1% e o São Paulo, 91,5%. Não é o que eu percebo, por exemplo, de torcedores são paulinos, que estão absolutamente desesperados com a chance de rebaixamento do time, até pela falta de vitórias. Desde que foi contratado, o Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no Campeonato Nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre esses valores, esses percentuais divulgados pelo GE. Confesso que eu considerei os números muito altos para alguns times que têm jogado pouca bola. Ô, gente, eu tô esperando aí o Cruzeiro bater um gancho lá pro Sandro Meirahit, né? Isso aí, cara, é assim, é a comissão de arbitragem fazendo o que quer com o Cruzeiro. Não tem outra explicação para isso. Esse senhor aí que foi escalado hoje para apitar o clássico da Copa do Brasil, jogo de ida, ele é simplesmente o árbitro responsável que, com sua passividade no jogo contra o Inter, ele ajudou a tirar um jogador que o Cruzeiro pagou $12 milhões na janela e tá fora de combate aí até não sei quanto, véio. Isso aí é um absurdo, véio. É um absurdo para não dizer outra coisa, velho. Aí o povo fala, o Samuel chora demais, isso, aquilo, não tem como, cara. Pô, o Flávio Rodrigues Souza estava pitando o jogo com o Inter, velho. O Cruzeiro foi lá e reclamou, velho. O cara escala o árbitro de novo, tem um monte de árbitro, velho. São 4 jogos só na semifinal da Copa do Brasil, velho. Pô, a gente já passa raiva pensando no jogo do Flamengo, já passando raiva em Copa do Brasil. Mas isso é um absurdo, velho. Ó, eu não acho que o Cruzeiro tem que falar agora, não. Tem que ligar, velho. Tem que ligar e falar aqui, tá achando que tem palhaço aqui, véio? Não é possível um negócio desse, véio. O Flávio Rodrigues de Souza foi responsável por deixar um cara dar uma entrada que tirou um reforço, quebrou a perna do cara, véio. $12 milhões, o que tá fora de combate. Então, é uma maluquice, véio. Isso aí, o tal do Sandro Meirahit aí, ele já começou com aquele cenário todo que a gente tá acostumado a ver, né? Eu espero aí que o Cruzeiro, ó, o jogo é terça-feira ainda, né? Tem uma semana, né? Não é possível um negócio desse, velho.
parece que faz de sacanagem, Samuca. Não tem outra explicação, cara. É sério, assim, bicho, qual a necessidade de você começar? Você já vai fazer um jogo que já tem, por ser o clássico, já tem uma série de nervosismo e tal. Aí você coloca um hábito que é contestar. Ah, não, cara, na boa. Mas igual eu falei, eu vou estressar que estranho depois de amanhã. Não, esse clássico já é cheio de tempero, né? Teve os caras ferveram na porrada recentemente no Campeonato Mineiro. Vai para um jogo agora que é um mata-mata que no ano passado teve também. O clássico do primeiro turno que teve expulsão, já teve. Quem que era o árbitro? 3 expulsos na partida. Era ele também. Então, ele apitou o clássico do primeiro turno, ele apitou aquele jogo contra a Chapecoense, ele apitou a derrota pro Cruzeiro do Maracanã pro Flamengo. É inacreditável, sabe, cara? É inacreditável. Mais uma vez, cara, gente, é o Sandro Meirahit. Então, infelizmente, o Cruzeiro vai ter que brigar muito aí. Igual o Samuca falou, já pega o telefone, já fala até babá. 10 minutos, reloginho na tela, pra gente falar sobre essa grande notícia. Cruzeiro renova contrato de Otávio, vínculo já assinado, anunciado oficialmente. E aí, conte mais o que tem no nosso centraldatoca.com.br. Xará, boa tarde. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, o pessoal que nos acompanha de casa aí, direto do telefone, da televisão. O QR Code está aqui do lado também para você acompanhar tudo lá do centraldatoca.com.br. O Cruzeiro, inclusive, oficializou agora há pouco, né, a renovação de contrato do goleiro Otávio. A gente noticiou mais cedo lá no Central da Toca que o titular aí da meta cruzeirense tem um acordo para estender o vínculo até o meio de 2031. Né, o Otávio vem numa crescente meteórica, né, depois da lesão do Cássio. Matheus Cunha assumiu, o Otávio recuperou a posição, era o terceiro goleiro, se tornou titular devido às atuações tanto quanto contestáveis do nosso querido Matheus Cunha, hoje inclusive emprestado internacional. Já são 22 jogos em 2026 por Brasileirão, Mineiro, Copa do Brasil, e a gente viu que o Otávio é aquele goleiro no estilo decisivo. Jogasse contra a Boca Juniors, contra a Universidade Católica, tem sido muito importante para o Cruzeiro. E aí, Rafa, o que você achou desse movimento do Cruzeiro dentro da própria equipe, né, para renovar com um goleiro de somente 20 anos, um cria da Toca? Pois é, acho um movimento super correto por parte do Cruzeiro, assim, o Otávio é um atleta que o Cruzeiro tem que apresentar um bom projeto esportivo para ele, visando o presente, mas o futuro dele aqui no clube também. Eu sei que pela idade dele, pelo potencial, a tendência é de virem muitas propostas, mas a partir do momento que o clube renova o vínculo, ele também se resguarda nesse sentido, né, de ter mais tempo e mais força numa eventual mesa de negociações, mas eu espero de verdade que seja um movimento visando a valorização do Otávio enquanto goleiro do Cruzeiro. Eu entendo que nós fizemos a parte mais difícil, que foi formar esse atleta desde que ele era um menino, colocá-lo para jogar no profissional, porque não é fácil ter essas oportunidades e tudo mais, e agora é a parte de desfrutar. Ele ainda tem questões a evoluir, mas pela idade que ele tem, o potencial que ele mostra, o Cruzeiro tem um baita goleiro para 10, 15 anos, e esse é o meu desejo, sabe? Que o Otávio fique no Cruzeiro por muitos anos, que esse seja só o início de um grande projeto esportivo dele aqui com a camisa celeste. Ixi, eu acho que ali o Samuca travou até falar um pouco, comentar sobre Eu tô aí, meu filho. Que a Rafa falou, né? Tá aí? Então fala comigo aí, Samuca. O que você achou dessa renovação do Otávio? Gente, pelo amor de Deus, como é que coloca isso aqui? Mas aí cai a internet se eu colocar no modo avião, porque tem gente ligando aí, tá? Eu acho que algum hater que tem meu telefone tá querendo me tirar aqui do Central da Toca agora. Mas vamos lá, até alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube interessado no Otávio. Surgiu muita coisa, né? Em um determinado momento, não teve nenhuma proposta oficial. O novo contrato agora, ele vai até 2031. O Otávio tem uma renovação salarial importante. Para multa nacional, nem com o salário anterior alguém ia conseguir pagar, né? Mas agora, para multa nacional, o salário é multiplicado aí por 2.000 vezes, então tem um aumento considerável no valor da multa. Para o exterior é uma multa de 100 milhões de euros, dificilmente alguém vai pagar uma multa também, e o Cruzeiro trabalhando aí com um projeto de médio e longo prazo para o Otávio, né? Claro que se chegar alguém aí, a justiça deveria
que deveria acontecer é o Otávio estar no próximo ciclo aí. Acho que Otávio e Pedro Morisco, né? 2 grandes goleiros aí, jovens do futebol brasileiro, que deveriam estar no ciclo aí de seleção. Mas a gente sabe como que funciona, né? Vão os mesmos aí, se bobear até goleiro aposentado vai continuar indo, infelizmente. Mas o Cruzeiro dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Para o staff, para o jogador, porque aí é a minha opinião, tá? Se eu sou o Cruzeiro, eu não consideraria vender o Otávio nunca. Se ele quiser ir para a Europa, fala assim, meu filho, desconsidere isso aí que você vai ficar aqui eternamente. Porque pensa, véio, você formar um goleiro na sua base e você ter esse goleiro até os 40 anos, poxa, seria assim, espetacular, ia se transformar no jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, se Deus quiser, com muitos títulos aí pela frente. Então acho que é um movimento muito importante e para afastar qualquer possibilidade ali de se ter um assédio, né, do garoto ficar com a cabeça aí, porque o que mais tem neste momento, né, quando o jogador passa a ter uma sequência, a ganhar mais oportunidade, a se destacar, o que mais tem é a galera ali ao redor, né? Falando isso aqui, aí fala do outro lado também, e você tem que ir para tal lugar, você vai ganhar não sei o quê. Mas o Cruzeiro se antecipa aí, é um acerto enorme, penso, da diretoria do Cruzeiro, do departamento de futebol. Então, o staff do jogador também são pessoas aí que a gente conhece do mercado, não são pessoas para sair oferecendo o jogador para tudo quanto é lado, e a informação até é que ficaram bem felizes com essa renovação, estavam trabalhando para isso. Então o contrato anterior era até 2028, agora vai até 2031, de hoje até o meio de 2031, 5 anos aí, pelo menos, de Otávio, e pode ir renovando juntamente com o Arthur Jorge, né? Acho que o Pedro pode fazer o projeto por essa base aí, Arthur Jorge 2030, Otávio 2031, e daqui a pouco a gente vai seguindo, né, Xará?